Chegou barra pode, não vai por aí não. Barra pode, pode. Barra pode, pode. Dá o play, irmão. Dá o play, irmão. Chegou barra pode, não vai por aí não. Barra pode, barra pode, pode. Dá o play, irmão. Hoje tá daquele jeito, hein, parceiro? Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som. Chegou barra pode, não vai por aí não. Muito boa noite a você. Boa noite. Assistindo a gente nessa quinta-feira, mais uma quinta-feira de muita informação e, obviamente, fuleiragem, como sempre. Tá começando o Barra Pod desta quinta-feira. Boa noite, meu querido Diógenes de Lima. Boa noite. É isso aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso? Como sempre. Hoje tá daquele assunto... Achei desnecessária a pauta de hoje, mas vamos... Por quê? Porque, né, velho, eu acho que é apelação, né? Tá falando sobre certos assuntos que já como assim apelação, cara? Ô, cara... Eu achava que você ia adorar o assunto de hoje. Não, em público eu não gosto muito não, sabe? Como é? Olha pra minha cara e fala de novo, miserável. Vá. Tem certos assuntos que é melhor entre 8 paredes, né, velho? 8 paredes? É porque a gente sai um pouco. Às vezes tem muita gente. Às vezes tem muita gente. Entendi. Enfim, Entendi. vamos, né? Olha, antes de começar, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir a você que siga a gente em todas as plataformas digitais. Não é só aqui no YouTube, não, tá? A gente tá em todas as plataformas. Ó, as principais, claro. Instagram, TikTok, Kawaii, estamos lá. Todas as plataformas de áudio. Às vezes me perguntam, mas tá no Spotify? Ô, meu filho, minha filha, é claro que tá. Então, somos um podcast. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos... aonde mais? Rádio AM, FM, SW. Tá em tudo quanto é lugar, minha gente. Antena tá? parabólica. A gente tá em... É verdade, você tem razão. Estamos no seu canal. E você que tá aqui assistindo a gente, se inscreva no canal. Não é só pra assistir, não, tá? A gente vive disso, tá bom? Obrigado, de nada. Hoje nós estamos recebendo aqui... A gente vive disso, foi forte. Exatamente. A fisioterapeuta... Olha só. Não, silêncio, que agora a gente precisa de silêncio. Atenção, presta muita atenção no que a gente vai falar, porque esse assunto tenho certeza que lhe interessa. Mesmo que você interessa a todo mundo. Mesmo que não tenha um problema diretamente ligado à sua saúde, etc. Mas sempre é um assunto de interesse. Qual assunto, Flávio? Vamos primeiro, deixa eu dar, meu amigo, é um currículo aqui que eu vou te contar uma coisa, ó. Fisioterapeuta especializada em uroginecologia. O que mais? Tem uma coisa que vai te interessar muito. Não sei. Ela tem formação em disfunções anorretais. Pós-graduada em sexologia clínica. Danou-se. Formação em disfunções sexuais femininas e anorretais. Senhoras e senhores, por favor, todos os presentes, aplausos para a doutora Vanessa Faneco! Vanessa o quê, né? Faneco. É isso ou é Faneco, doutora? Boa noite, De onde vem a doutora. sua família? Portugal. Portugal? Tem a origem portuguesa. Faneco. É. E traz dos Exatamente. montes? Sofri muito bullying, viu? Por conta É? disso. Hoje Chamavam você de me caneco. fez reativar gatilhos. Olha aí, antigos. já começou fazendo merda. Já Na minha começou infância. fazendo... Na infância é sempre a fase boa, né? Tranquilo, porque assim, são gatilhos, mas eu tenho muito orgulho, né? Quando a gente era pequena, obviamente, sempre essa piada era certa, né? Eu também, eu tinha um ciclo. Chamavam de Vanessa Caneco? Vanessa Caneco. Sério? Caneco a rima é certa, né? Faneco com caneco, a rima é certa. Aí tu fez, vou trabalhar com Eu caneco. vou... Menino, não é que é isso? Ano retal. Caneco não, vamos trabalhar. E aí, hoje eu estou aqui, né, com muito orgulho de realmente me apresentar como Vanessa Faneco. Apesar de ter sido legal. um nome que sofreu, mas assim, amo minha família, amo minha história. E aí meu nome
vem forte. Onde eu chego, todo mundo sabe, assim, que é um nome. Não, claro, Né? com Eu certeza. garanto que vai demorar muito tempo para você me ver e Faneco. você vai lembrar, Vanessa Faneca, aquela. Com que só tem eu, certeza. né? Eu acho que só tem eu, não sei. Não vou pesquisar, não. Mas, ó, Mas- você sabe que quando a pessoa começa a sentir muito orgulho, muita honra e tal, não sei o quê, é porque você realmente engatilhou uma coisa que não foi legal. Você já começou fazendo merda, certo? Um nome gozado desse, você Sem fica- mágoas, sem mágoas, Sem sem mágoas. mágoas. Porque sem- nessa época Foi da escola, assunto eu era o que botava tratado. apelidos, né? Aí, Acredito. Aí quando eu vejo sobrenome, aí volta também. Os Problema, gatilhos Jorge. de... Sabe qual é o problema que eu já expliquei pra você? É que você continua nessa época, com 47 anos. Você continua nessa época, quinta série. Pare, velho. Pare. Ó, Fazer EJA, pra ver se eu... vamos. Meu Deus do Técnico, céu. fazer um curso no grau técnico. Doutora Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada. Né? Muito Primeiro, obrigada. parabéns pela coragem. Né, de vir pra Coragem, cá. eu tô um pouco assustada. Não, viu? não fique não, fique não. A gente Porque hoje você também vai acender vários gatilhos na sua vida. Misericórdia. Que a gente Pelo estava amor de conversando aqui antes de você chegar. E aí a gente falou que falar de sexo só a parte boa, né? É muito tranquilo, mas vamos ver se Mas vai as sair partes ruins vão ileso, sair, ileso né? até o final aí desse, As partes desse nosso ruins podcast. da vida sexual de minha parte ainda não chegaram, não, né? Talvez quando eu começar a ter cabelos brancos, quando Olha, eu começar a usar óculos, quando eu começar a dizer não vá por aí não, talvez comece uma tá fase... entendendo, né? Vamos mudar de assunto, os gatilhos. Olha, veja só, você daqui pra lá não, mas você pode ficar à vontade e para desengatilhar tudo que não presta na vida dele, porque ele merece. Tranquilo. Entendeu? Pode ficar à vontade, Tranquilo. pode pra lascar mesmo. Tranquilo. Doutora Vanessa, deixa eu começar logo, já que nós tocamos no assunto de tabu. A virgindade, ainda estamos em 2025. Eu tenho 50 anos. Então, obviamente, lá atrás era um tabu absurdo, principalmente feminino. Ainda em 2025, doutora? Infelizmente, sim. Sério? Né? Nós já conseguimos evoluir em tantas coisas, mas a gente, quando para prestar atenção, que falar de sexo ainda é um tabu, né? Imagina, eu atendo mulheres que têm disfunções sexuais. Então, eu atendo mulheres de 30, 40, 50, já atendo mulheres de 60 anos que nunca tiveram uma relação virgens? sexual, que são virgens até hoje. E não são freiras, não tem Não, nada a ver com religião. namoram e perderam vários relacionamentos por conta disso, para você entender. É aquilo que eu estava puxando a brincadeira com ele. A gente falar que transar é massa, é tranquilo. Agora, você hoje, enquanto mulher, eu chegasse aqui e dissesse, eu nunca transei. Eu acho que todo mundo aqui Todo ia se mundo ia fazer. espantar. Não ia. Era um sonho mas para mim eu no acabei de sentido falar. do acolhimento. Mas, infelizmente, não é. Então, a gente tem... Isso aí são dois extremos. A gente tem um tabu, né, do extremo de ser absurdo a mulher, né, hoje, com os tempos de hoje, nunca ter conseguido ter uma penetração e ser considerada virgem. E é um absurdo a gente, em muitas famílias, mulheres também, até, como é que eu posso dizer, economicamente independentes, mas que não casaram, também não poder dizer nas famílias que tiveram relações sexuais, que tem que permanecer virgens. Isso porque, se a gente voltar lá atrás, né, um padrão muito cultural. E, assim, isso está muito arraigado, enraizado Entranhado, realmente em muitas famílias, em muitas culturas, e eu acho que é pauta aí para outro assunto. Mas, infelizmente, sim. O que eu tento levar para as pessoas, onde eu passo os pacientes, é que a gente tem que desmistificar a virgindade. Porque se a gente for para o conceito, o que é virgem, né? Virgem é o que nunca foi tocado. Então, quando a gente parte do princípio, a gente tem que quebrar, o primeiro ponto é que atrelar a virgindade com a penetração. Né? Não tem Você nada a ver? pode... Não tem nada a ver. Tá. No sentido que a gente cobra de uma mulher ser virgem. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma menina, uma mulher, que ela faz todo tipo de toques, de carícias, de sexo oral, de percorrer o corpo, que tem toda a estimulação erógena realmente do corpo, mas ela nunca teve uma penetração
Você consegue olhar e enquadrar essa mulher. Essa mulher é uma pessoa virgem. Eu não estou falando no sentido de julgar, não, tá? Eu estou falando no sentido de que, se você teve prazer, se você teve estimulação sexual, teoricamente você não deveria ser virgem. Só que hoje a gente só olha virgindade como a presença ou não de um ímen. Certo? Mas você concorda que esse, vou chamar de conceito, posso estar errado, posso estar sendo machista, por favor, não tenha nenhum problema de falar que eu estou sendo machista, porque a gente está aprendendo, está em desconstrução todo dia. Total. Mas você concorda que para a sociedade, sempre, porque isso para mim é novo, dizer que hoje a mulher, ou o homem, ou a pessoa que não teve penetração, mas principalmente a mulher, como você está falando, que não teve a penetração, que ainda está com o ímã intacto e tal, dizer que ela não é mais virgem só porque ela se tocou, que ela fez um sexo só não, porque ela teve esse tipo de relação, mudou muito, então já é uma mudança drástica, tá? Isso é o que a gente puxa, que eu tento levantar isso, justamente voltando para o meu público, e um público que imagina que tem ali um lacre na vagina. Então, muitas famílias, se a gente parar para lembrar, na época de novela e tudo, o que era o sinônimo de virgindade? Era a mulher sangrar. Tinha um selo, um cabaço. Isso, era isso mesmo, imaginava. E assim, a gente sabe hoje, e isso não deveria mais existir quando eu falo, porque existem vários tipos de ímã. Existem mulheres que nascem, inclusive, sem o ímã. Então, veja que coisa, né? Você passar uma vida toda imaginando que você vai romper alguma coisa, que você vai rasgar alguma coisa, onde, na verdade, você pode transar a vida toda e esse ímã tanto permanecer lá, ou ele nunca ter permanecido. Pode continuar lá mesmo? Pode sim, pode sim, porque a gente tem vários tipos de ímã. Então, um ímã que a gente chama, ele é uma membrana elástica, né? Um ímã complacente, e aí ele vai. Então, assim, eu sempre digo, quando a gente vai fazer educação sexual, que não existe uma coisa fechada. Independente do tipo de ímã que você tenha, ele vai ter um orifício, porque a menstruação ele precisa descer. Se você tiver um ímã imperfurado, essa menina ela vai ter que ir para uma cirurgia. Compreende? Fazer um orifício ali para o fluido da menstruação descer. Então, eu gosto muito de falar isso porque a gente quebra muitas outras repercussões psicológicas mesmo, de que o sexo dói, do que a primeira vez dói, do que o sexo tem que sangrar, de que você vai perder alguma coisa. Gente, a gente pode não perder nada, a gente pode continuar a vida toda ali, tendo ímã ou não. Entende? Então, isso assim, é muito importante que a gente converse sobre isso para a gente evitar muitas coisas como as disfunções sexuais e, sim, a gente quebrar assim, o mito de expor uma menina, por exemplo. Existem alguns países que fazem, assim, algumas organizações de saúde já têm proibições em relação ao que seria antigamente aquele exame para detectar se a menina é virgem ou não. A gente sabe que hoje é muito difícil realmente que isso aconteça, porque é o que eu acabei de explicar para vocês. Sim. Eu posso analisar ali e aí a própria médica ginecologista não tem a consciência daquilo ali. Então, o que é que a gente faz quando a gente vai avaliar? A gente não olha a presença de alguma coisa ou não. A gente pergunta. Você teve relação sexual? Você teve estimulação? Não, a gente pergunta você teve penetração? Você ainda é moça? Fulano ainda é moça. Antigamente era assim, não é mais né? Moça, não. Aí veja como isso também é uma palavra forte. Né? É a mesma coisa do perder. Vanessa perdeu a virgindade. Perdeu a pureza. Deveria ser. Vanessa perdeu a pureza, Vanessa perdeu a virgindade. Nossa, gente, né? Então, assim, a gente não perde, a gente acha. A gente se acha na sexualidade. Fulana se perdeu. Né? A mesma coisa essa fala. Vanessa deixou de ser moça. Por que eu deixei de ser moça? Eu continuo sendo uma moça. Sim, a pessoa com 20 anos não é moça mais, ficou velha. É porque, cara, olha só como são as coisas, né? Como o mundo está mudando tão rapidamente, né? O negócio é tão impressionante que na hora que você falou, isso me soou... eu fiquei... Me deu um choque, constrangido, né? Porque quando você fala, realmente, o discurso era esse, em 80... Sim. Né? 90. Não, continua até 90 sendo, Flávio. Ainda tem muita sério gente isso, cara? essa fala. E isso é bem doloroso para muitas Mas mulheres. eu acho que foi doloroso quando você... Eu tomei meio que um susto, assim, porque realmente é impressionante. Por isso que ela tá... Tem muita gente tradicional.
Pois é, e ela está falando exatamente isso, que até hoje é assim. É impressionante. Olha, que doutora, legal, começou muito bom, Paulo. Você falou que atende muitas mulheres, mulheres com disfunções sexuais. O que é disfunção sexual? Quais são as mais comuns? Então, Disfunções. as femininas são as relacionadas à penetração, né? E os transtornos como dificuldade de excitação, de lubrificação e os dolorosos, que são realmente que a gente chama vaginismo e dispareunia, que realmente você sentir dor para a penetração. E o vaginismo é quando você tem uma contração involuntária da musculatura realmente vaginal. E mesmo a mulher querendo, o homem está lá tentando penetrar essa musculatura, ela contrai de forma involuntária e a mulher ela não consegue. E aí a gente vai para aquelas mulheres que eu disse que chega com 30, 40, 50 anos, com muita dificuldade realmente de encontrar ajuda, porque nem todo profissional, infelizmente, tem um olhar e uma qualificação. Você quer dizer preparo mesmo, né? Exatamente, perícia mesmo em realizar. E aí a mulher vai passando, sabe? Só escutando aquela história, relaxa, que vai dar certo, toma um vinho que passa, toma alguma coisa e vai lá. E não vai, porque é uma condição muscular que realmente tem a que a gente chama desse espasmo, fecha e não vai. Infelizmente. Nem sempre é coisa da cabeça. E né? essas mulheres, e aí só elencando aí com o que vocês falaram, são mulheres que cresceram a vida toda escutando que o sexo era sujo. São aquelas meninas que cresceram dentro de casa e o pai ficava, fecha a perna, senta direito, a calcinha está aparecendo, sexo é sujo, não se toca, olha, presta atenção. Então, assim, essas meninas que o tempo todo se fecham e que se ajeitam... Vestem uma roupa mais composta. Exatamente. Olha, sexo é pecado, sexo é sujo, sexo é pecado. Então, quanto mais você tem essa repercussão, você vai gerando reverberando o tempo todo na mente, o tempo todo no seu cérebro. E aí você, como consequência, você fecha lá embaixo. Doutora, voltando uma casinha aí, voltando para a virgindade, existe uma idade para perder a virgindade? Existe isso? Não. Ou um período etário? Não. A gente sempre, obviamente, tem que trabalhar com a ideia de que a menina tem que ter o mínimo de educação sexual. E quando eu falo em educação sexual, é realmente entender os processos, né, do seu corpo, de uma excitação, de uma lubrificação, como é que ela tem que relaxar. Essa fala o tempo todo, quando eu atendo adolescentes, quando uma mãe traz, de conversar o que acontecer, falar dos limites do próprio corpo, do que deve fazer, do que não deve aceitar, para poder realmente estar preparada e madura, de fato, para ter aquela experiência ali. Porque o que acontece é o que a menina vai escutar da amiga, vai ver um filme de pornografia, alguma coisa, vai entender aquela ali, e geralmente ela vai ter toda aquela visão, que é a visão que a gente fala. É esperar que aconteça coisas, né, que também seria outra pauta, como a ejaculação feminina, como um gemido, como um grito, como aquela ali, e ela nunca vai se encaixar naquele padrão. Então, é o que eu digo, aquilo ali é o que a gente, dos nossos jovens, ou até dessas mulheres mais velhas que eu atendo, eu tento sempre afastar e blindar realmente essas informações para que ela vá para uma experiência totalmente diferente do que ela foi construída, né? Negativamente falando. Isso serve para menino também, né? Total. Total. Voltando ao assunto que o Diógenes tocou sobre disfunção, você falou que a maioria elencou aí um rankingzinho das mulheres. Dos homens, qual é a disfunção mais que vai parar no seu consultório? Ejaculação precoce e disfunção erétil, né? Quando o homem não consegue, né, nem ter intercurso sexual ali para se satisfazer e nem satisfazer a parceira. Ele tem que ter, no mínimo, 6 meses, né? Não é só uma, então isso fica muito claro. Tem que ter, no mínimo, 6 meses 6 meses de episódios de recorrência e tem que causar sofrimento. Eu digo isso e é muito legal que a gente fale isso. Porque acontecer uma vez na vida, todo mundo vai passar por isso, né? Todo mundo vai passar por isso. Me permita, desculpe, mas deixa eu abrir um parênteses. Certo. A gente tem o Barra News, que é o jornal mais informativo do Brasil, né? Quem não conhece, eu realmente não entendo como não conhece o Barra News e não valoriza o Barra News, porque realmente é muita informação, né? Quem procura acha lá no Barra News. Mas em uma das notícias do Barra News, uma das edições, né?
uma certa pessoa, com quase 50 anos na cara, eu não vou citar nomes, né? Mas disse que nunca broxou. Não, e disse... Sabe aquele machão? Eu nunca brochei. Mas isso na é minha... muito normal. Diga ele, doutora. Porque pra ele... Disfunção é broxar, filho. Não, mas disfunção, ela acabou de falar. Função e disfunção. Não. Função e disfunção. Não, mas eu não nego nunca, amigo. Eu sou um cara totalmente normal e tranquilo em relação... normal. É lógico que eu brochei, eu tenho 50 anos, minha gente. E mesmo assim, isso não quer dizer nada também, porque tem quer neguinho dizer nada. com 20 e pouco que já broxou. Pode ser Porque- estresse. Não, pode ser qualquer coisa. Pode ser Tem qualquer que ser coisa. várias Pode ser qualquer situações. coisa. Tá certo? Por isso que eu tô sempre relax. Mas não venha mentir, não. E eu vou endoidar. Não venha mentir, não. Não venha mentir. Doutora, então voltando ao assunto. Disfunção erétil, ejaculação precoce. Quando se fala em ejaculação precoce, eu lembro, lógico, rapidamente do Boston Medical Group. Mas agora não. Procure a doutora Vanessa. Obrigada. Ô, doutora, ejaculação precoce, você está falando de quê? Do donzelo. Não, peraí, cara. Que donzela, isso é um problema, Jorge. Isso não é uma... Não, que popularmente chamam de donzela. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não liga pra ele, não. Bem que ela veio pra dizer o Ó, já engatilhou. Só o seu olhar já engatilhou nele. Ejaculação precoce quer dizer o quê? 1 segundo, 2 segundos. Quando é que A gente considera menos de 2 minutos, né? Ou que você não consiga, certo? Se satisfazer daquele ato ou satisfazer o seu parceiro. Quando a gente sabe que você parte para uma relação e naquela relação você... A gente usa... Vou usar agora a expressão queimar a largada, né? Você aí começou e você queria, mas você não consegue. Você queria terminar ali, mas você ejaculou antes e você não conseguiu dar continuidade. Então, assim, tudo que gera angústia, a gente sempre fala dessa forma. Porque, às vezes, sempre chega um ou outro, internet principalmente. Passo 10 minutos no intercurso, não estou querendo resolver isso. O intercurso seria o quê? A penetração vai e volta. ativa. O vai e A vem. penetração ativa. Então, assim, né? É o que a gente disse. Está gerando constrangimento para você, sofrimento, desculpa para você, né? Existe um limite para ser Essa considerado. angústia, esse sofrimento, é em quem que dá? Na mulher, no caso, né? Porque o cara gozou. Desculpa. Não. Eu Então, a gente tem que estudar ele. macho né? falando. Olha só. Eu me precipitei. Eu tô falando pra você. Eu já tô fiquei falando- preocupada agora Eu com tô sua falando fala. pra você, a Eu senhora fiquei tem um paciente preocupada, aqui, tenho. doutora. Porque, Esse assim, cara precisa de psicólogo, psicanalista. Quando for geriatra, psiquiatra. aqui do outro lado, aí Você, a gente fala então, com vamos lá. Você tá lá na relação sexual, Tô, certo? eu tô. Então, você começou o intercurso sexual intercurso. e você goza. Você não tá preocupado se Às sua vezes. parceira Pra chegou lá ou lascar não. esse miserável. Você gozou, relaxou e acabou a relação Às pra vezes- você, ok. Às vezes sim. Mas suponhamos que sim. Suponhamos que nesse dia... Essa mulher te procura no outro dia? Pra bater, né? Pra matar, pra dizer, ó... Cadê o Pix? E pronto, perfeito, entendi. Mas sempre procura. Nesse caso, ok, eu não posso entrar nesse mérito seu, se você realmente procura com essa Por finalidade. favor, só não levante e vá embora. Deixa, porque ele é assim mesmo, não ligue não, viu? Não, a gente Não, eu consigo descascar ele. cenários, né? Não, entendi. Eu tenho outro problema, depois a gente chega lá. Porque Ó, tá aparecendo. não é o precoce. Que é, meu? Gozou, foi? Gozou. Já gozou. Já foi embora. Vai lá, Jorge, continue. Atenção, produção. Atenção, produção. Eu quero um quadro. Atenção. Claro, se você topar. Eu quero um quadro, né? Fixo aqui. Por favor, né? Porque vai ser tanto baile, bicho. Tanto um show. É um show. Não, pô, a gente tem que se consultar. Vamos lá. Vai! Continue. Sim, onde estávamos? Na ejaculação precoce. Interromperam o nosso Foi coito. precoce demais, A não gente foi? estava em pleno coito, interrompendo. Não, que isso? Não, o vocês... coito parlamentar. Entendi. Verbal. Não. Foi o seguinte. Eu vou tentar lembrar vocês. Não, se já gozou,
Mas não era Ele um cenário ele criado? teve, esse daí é o pior cenário, não é, para as mulheres. Claro. Eu entendi, obviamente, o que você falou, mas é o que eu digo. E eu vou dizendo a vocês, que você estava falando assim, eu tenho 50, comecem a desconstruir isso, né? Porque o sexo, ele precisa ir variando a cada fase da nossa vida, né? Quando a gente é jovem, a gente tem ali uma atividade sexual, uma forma de encarar o sexo. À medida que isso vai passando, principalmente em relacionamentos mais longos, essa visão ela também tem que ser mudada. Até porque aquela história, voltando, de tirar o foco da penetração para quando a gente vai chegando na certa idade, é importante. Porque aí você vai mantendo vida sexualmente ativa até vocês morrerem. Obviamente que isso passa a ter uma outra visão, que a visão é onde eu bato até que vou bater sempre, é de tirar o foco da penetração. Não estou dizendo não é para penetrar, mas tirar o foco da penetração, porque aí uma pessoa que tira o foco da penetração são as melhores pessoas para transar. Entendeu? Porque ele sabe transar Isso é sem penetrar. Isso é a mulher falando? É a mulher falando ou é a profissional falando? Porque, A veja, mulher e a profissional. Tá. A mulher é profissional. Você tá falando do- Isso você tá vale falando- você para tá- os dois lados, para o homem e para a mulher. Tanto o homem que sabe estimular 100% uma mulher sem precisar penetrar, gente. Pronto. Você tá falando... Entendeu? Então, o sexo, ele começa... Eu posso, fazer sexo sem a penetração, que é o que você tá Total. falando. Sim. Total. Então, Total. ele não é mais preliminar. Já começa no Ô, bar. Flávio, deixa eu te dizer uma O coisa. sexo já começa no Na bar. mulher, Pra me enfiar onde? o sexo começa no cérebro, na cabeça. Certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você quer ter um sexo foda, comece a estimular ela. Tá aqui, hoje tem. Te prepara. Então, vai alimentando. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Mas gente, assim, a mulher Promete precisa muito, não disso. entrega nada. A gente precisa ir alimentando, a gente precisa gerar conexões, a gente precisa fazer com que o cérebro da mulher ela se volte para aquilo ali. Isso vai Então, dar, quando a isso gente vai está dar. no trabalho e a gente recebe uma mensagem que vai ter, o corpo da gente, minha gente, é lindo. Ele Mas já quando a começa mulher- a se excitar dali. Mas quando a mulher conhece o cara, ela vê É a mensagem e faz totalmente assim, né? diferente. Lá Não. vem o político. Lá vem o prefeito. Aí eu vou Muita te dizer, promessa. sabe o que é que acontece? Quando tu faz isso e tu marca com a mulher e quando tu chega lá, tu dá 2 pedaladas e cai. Acontece. Aí ela já sabe. Irmão, eu vou ficar aí, cara. Deu o cu que passa. Sensacional! Olha, Cara, doutora, ele gosta de falar, até fala no microfone. Doutora, existe... Ele ficou nervoso, Flávio. Não, eu já- Não é nada... Não toque em mim não, que eu tenho ejaculação precoce. respeita, cara. Não, ela deu a mão já. Respeita. Eu ia perguntar sobre isso. Ejaculação precoce, ela falou que é 2 minutos, por aí. É horrível. E a ejaculação... Disfunção erétil. Não, isso aí. retardada. É aquilo com o vizinho. Retardada. Não, ejaculação... Retardada. Não, pré-histórica. A pessoa ejaculou antes do sexo. Eita, Tem ou não? Tem também, né? Pode chamar esse de donzela ou não? Eu quero saber Pode onde se chamar enquadra a isso de palavra ejaculação donzela. precoce. Ele pensou em sexo e ele já ejaculou. Aí é Não deu pré-histórica, nem né? tempo. Quem não teve nem a história, o cara já ejaculou. É o mesmo termo, precoce também? É, exatamente. Precoce é antes... Pré-precoce. É. Pré-precoce. Pré-pré. Ejaculação pré-pré. Não tô entendendo. Assim, É disfunção também. é disfunção Aí total. agora a retardada, aquela que, meu filho, que é isso? Aquele cheiro de borracha queimando. É horrível. E não, É e não termina. É isso mesmo. Tome. É isso mesmo. Quando o cara, Não, eu vou falar uma coisa. quando o cara bebe, Eu ia- bebe é a desgraça, né? Pronto, eu É. ia falar isso. A relação da bebida, né? Porque normalmente quando a gente bebe muito, demora muito a ejacular, né? É, o pessoal da Piracanjuba não chega com a entrega do leite, a demora da molesta. E o cara quer, ela quer, o universo quer. Eu acho que o pessoal que trabalha nos bastidores, camareiras, cozinheiros, tá assim, ó. Ai, miserável, Termina nunca. vai. Rosa. E o cara... É também uma... constrangimento. É disfunção, é normal. Isso é constrangimento, viu? É disfunção. É uma disfunção. O que é normal? Diga o tempo, cronometrado. É normal? Não tem tempo. O tempo é você se satisfazer e você satisfazer a sua parceria. É você ir para uma relação e você receber o prazer
e proporcionar o prazer. Não existe um consenso de tempo, existe o consenso de tempo para os mínimos, porque você não alcançou aquele suficiente para você que está ali no intercurso sexual ter prazer. A mulher gozar rápido é disfunção? Tipo, começou... Ai! A mulher é um ser privilegiado, né? Porque tem vezes do que... homem, nós... Afinal, tá mentindo. Não teve um intercurso tão intercursado. Não teve... Não, a qualquer momento, a qualquer... Olha, pega o controle do ar. Pega o controle do ar ali. Enfim, não é disfunção da mulher? Não. A gente tem... Isso que você está falando, existem muitas mulheres teatrais que precisam, por algum motivo, fazer... Eu falo assim, às vezes, quando eu estou atendendo algumas mulheres, tem mulheres que chegam com esse relato de queixas que precisam fingir que gozou. E um dos casos é de ejaculação retardada. Exemplo, relacionamentos que caiu na monotonia, que não tem mais aquela exploração do corpo, que já vai para a penetração. E aí o marido tá. A mulher tá ali, ó, a mulher já pensou na roupa que tinha que lavar, no menino que pode acordar, em tudo que pudesse fazer, realmente, menos na relação sexual. A única coisa que ela quer é que ele goze mesmo para poder acabar ali aquela coisa. Então, tem muito, dramas, né? Tem dramas muito isso. Eu tô falando daquela que goza imediatamente igual ao caso do donzelo. Não é disfunção, ou é? Não. Se não for um fingimento, vamos partir de uma realidade que acontece, porque que o se ela não normal tiver, não é, né? É super normal. Por quê? Porque uma mulher, geralmente uma mulher que se explora, que se toca, que conhece o próprio corpo, que sabe a forma, né, de sentir prazer... Tá na área de trabalho, é só ela clicar. Exatamente, ela sabe o caminho, exatamente. Ela vai lá direitinho e vai. E a gente tem a vantagem de conseguir múltiplos orgasmos. Então, assim, numa mesma relação, a gente pode ter várias vezes. Se você souber trabalhar e você não desistir antes, né? Do passeio, não aí as desistir coisas antes, é fluem. porque às vezes toca um telefone e diz, o senhor vai dobrar a diária? Porque assim, já são 10 da manhã. Aí sim, tem que desistir, uma hora tem que desistir, na verdade. E Dona Juca lá, o pessoal, parei de contar na 36. Nossa! Não, mas é porque ela tem esse botão. Não estou atribuindo ao meu intercurso, não. Sim. Com certeza não. Claro que Esse não. que fala muito é o pior Não, que tem. claro, Mas vamos falou, lá. fudeu. Certo. E aí? Não, falou, não fudeu. Então tem uma hora que tem que parar, né? Tipo... E eu não sei, me perdi. Não, quando tem gozos múltiplos, Você quer saber, né? assim, Orgasmos se tem que múltiplos. parar... Que não é... Se ela gozou e você teria que parar, seria não, isso? não é Tipo, isso. em um É mínimo tipo, de tempo? Eu perguntei se não era disfunção, igual o homem que... Não, Eita, não é. gozei. Não é. Pensou... Ai, gozei. Com Não mulher, é. não, normal, né? Não é. Tá vendo Normal. que tem umas vantagens. Normal. Né? Fora Tem todo o algumas resto do vantagens, tem corpo. muitas vantagens, cara. Fora o resto do corpo. Vantagens Porque é isso que eu ia dizendo. Não existe uma disputa. Não tô disputando, não. Pelo Ah. contrário. Não, você tá disputando o tempo todo. O que é tô melhor pro homem perguntando. é melhor pra mulher. Ele quer me fuder. Ele quer me quero, intercussar. não. Você quer me intercussar. Eu tô perguntando. Isso aqui é disfunção. Isso aqui é. Isso aqui é. Isso aqui é. Pronto. Não, tá. Ó, vamos lá. Vamos arrodear. Vamos pro botico. Olha. Eita. Virou o caminho. Não, peraí, a gente vai chegar lá. Bimboquei, tabaco ok, vamos pro faneco. Peraí. Ou pro caneco. Peraí. Não, é que eu li aqui. Vamos pro caneco. Tem como que botar no caneco? Peço desculpa aí novamente. Ó, doutora Vanessa, me diga uma coisa. Eu queria a cerveja daqui sem... Desculpa. Não, tá ligado? à vontade. Eu quero uma cerveja sem álcool, porque o álcool retarda demais. Esse negócio do álcool, isso daí é certo já, né? Tem homens que sim, tem homens que não. Tem homens que diminuem a capacidade de contrair, no caso de ter a ereção. Tem homens, sim, a gente escuta muito isso, mas a gente sabe que o álcool ele também pode ter um efeito ali relaxante e a pessoa querer ter a ereção e não conseguir. Ou ter ereções não completas, insatisfatórias. Sabe aquela ereção que você Flapê. fica ereta e depois tem um estado mais Meia de bomba. flacidez? Meia bomba, flapê. Então, assim, o álcool, e é bom a gente dizer, não é um fator determinante para a relação sexual. Não. Ser, eu entendi, Tá. demorado.
para quem tem, digamos assim, porque se a gente tem essa fala, o que é que o donzelo vai pensar? Então eu vou tomar lá e aí eu vou conseguir segurar muito. A gente sabe que sim, tem homens que vão se beneficiar, entre aspas, disso, mas assim, não é uma via de regra. Então é organismo para organismo, Isso, né? exatamente. De pessoa para pessoa. A senhora já aconselhou álcool? Olha, tome um vinho. Jamais. Tome uma cerveja. Jamais. Essa é uma das minhas lutas. Contra o álcool. Muito, porque assim, voltando para a mulher, Me lasquei, eu né? escuto sim, pode ir. essas, não, mas aí eu não vou ferrar com você não. Isso é uma das minhas brigas, justamente isso, porque tem, inclusive, profissionais da saúde que falam para essas mulheres tomar um vinho para relaxar, que elas vão conseguir, entendeu? Eu escuto isso sentada assim no meu consultório, como o uso de anestésicos. Como uso de outras coisas que a gente sabe que não vai ter resposta. Anestésico. Cruel, né? Peraí, bicho. É uma loucura, né, meu? Esse submundo que vocês gostam de conversar. Anestésico. Peraí, pra mulher você falou... Anestésico para mulher. Para mulher que tem dor na relação sexual. Ah, bota o anestésico. Coloca o anestésico que vai. Xilocaína, E né? aí elas chegam com relato do quanto que ardeu, de quanto que doeu, de quanto que não conseguiu. Passados e prescritos. Prescrição médica por escrito para que elas façam isso. Então, Eu álcool tenho não pode ser prescrito. vários relatos. E se vocês jogarem na internet e pedir assim, diz aqui quem tiver coragem de falar, é bem cruel. Por isso que, assim, eu brigo muito. Eu quero que as pessoas, assim, se a gente fosse falar do mundo ideal, que as pessoas fossem para a atividade sexual seguras de si, né? Se quer tomar sua cervejinha, tome, mas assim que você não precise de uma muleta para desempenhar qualquer atividade sexual. Que você entenda o seu corpo, que você entenda as fases de excitação, lubrificação, orgasmo e resolução ali, no caso do homem, mas que você não precise. Obviamente, estou falando que não é para não tomar, vocês estão entendendo, né? Não, sim, não sim. precise de nenhum recurso para ter uma atividade sexual. Sexo recreativo. Disserte. Isso aí é muito pessoal. Se você tiver vontade de transar porque você tem as suas necessidades, eu não vejo problema nenhum. Não, recreativo. Isso é muito Vamos pessoal. brincar, pessoal. Como assim, brincar, pessoal? Vamos Apagou brincar a luz, de gato mia. Faz uma coisa lúdica, é recreativo. A doleta, teta, Tricilomelo. Tem muitas casas, né, já que estão investindo. Eu não sei, se vocês saberem em Recife, eu não sei. Mas que tem isso, né? Que são as casas de swing, que tem sim. todas essas estruturas aí. Tem casais que precisam, inclusive, disso. A gente tem uma pauta, depois a gente vai falar agora, que tá aí né? Porque aí entrou... Do quê? O quê? Recreativo? Que foi... Não, peraí, não, vou chegar lá. É da técnica... Vai ter, ó, gente, daqui a pouco a gente vai falar do Neymar, daquela... Então da diga moça que valeu. a moça que falou coisas ali que a gente vai desmistificar A algumas gente vai coisas. chegar nesse... Se Informação. tratando de Neymar, acho que é mentira, não sei nem A o que é. gente já vai Mas Neymar chegar é um santo. nesse Mas é isso que tu ponto tá aí. falando, né? Sobre... Não, sem brincadeira. Mas vai Você dizer- perguntou sobre tipo, sexo recreativo, é se isso, né? é bom, Prostitutas. tecnicamente falando, que a senhora é técnica, doutora pós-graduada. Tu tá... você... Relaxe. Não, é porque ele levou mais lapadinha, eu entendi. Calma, relaxa. Não, não é lapada não, filho. Lapada eu tomo, é que bom. A pornografia. Eu acho que é isso que ele quis dizer, não sei. porque assim... O consumo da pornografia, né? De modo Tem geral. gente que usa, por exemplo, uns gostam de esportes, outros gostam de cinema, de artes, outros gostam da putaria, de sexo, de marcar com o pessoal ou com os pessoals. E aquilo é a diversão dele. É o, eita, dominguei. Amanhã eu trabalho bem. Eita, que fim de semana maravilhoso. Eita, que feriadão. Semana Santa, tome-lhe. Qualquer feriado. Qualquer. É a diversão de um grupo, né, bem grande de pessoas. Pessoal, inclui cachorro na brincadeira? Não, né? Não, aí já é Não, animal. porque não, é porque a gente tem que perguntar tudo quando se trata de Diógenes. Esse cara Quando é se muito trata de Diógenes, Nossa tem que perguntar senhora. tudo. Que raça? É crime. Depende, né, parceiro? Aqueles que babam. E me olhando. É crime, viu? Eu sei, mas eu não falei. Eu tô só imaginando. Quando-
só imaginando. Quando se trata de... Eu avisei pra você, eu me Jesus, preparei antes. tá Pervertido. Ele certo, levanta foi, cachorro. foi. Ele botou um cachorro agora aqui também. Não, você que falou pessoal, eu não sei, né? Ó, Sim, aí isso é bom, é é ruim. o consumo da pornografia, eu acho que é isso, né? Problemas psicológicos. Ou não? É uma Veja- demanda muito grande dentro de um ser só que ele não consegue se enquadrar nos padrões monogâmicos sexuais de uma sociedade Que é careta. Que a pessoa precisa de mais e mais. Fala, por favor. Pode continuar, e você eu coloca pra tava fora aí toda pensando a em sua... quem gosta disso, né? Entendi. Então, a pornografia, quando a gente pensa num recorte da pornografia, eu obviamente, como atendo, né, voltando, eu vou sempre estar batendo nesse martelo, porque trabalho com a parte de sexologia clínica, e mesmo que eu não trabalhasse, a gente sabe que é muito maléfico, e eu vou explicar o porquê. Porque a pornografia, eu digo sempre assim, a pornografia te ensina a transar mal. A pornografia não te ensina a transar bem. Tu não vai aprender como tu explorar um corpo de uma mulher, sabe? Tu não vai aprender o que tu tem que fazer para fazer aquela mulher ter múltiplos orgasmos. Então, não vai. E, ao mesmo tempo, a mulher também, ela não vai aprender. O que é que a gente sabe? A pornografia, ele é um teatro, né? Ele tem corte, ele tem câmeras, ele tem enredo, né? Tem um diretor dizendo, vai mais para lá, vai mais para cá, para. Então, você vai ter aqui uma visão que não é uma visão real. Então, imagina uma pessoa, um adolescente, um menino, uma menina, enfim, que nunca teve uma relação e ele vai consumir, ele vai assistir aquilo ali para aprender a ter uma relação sexual. Vocês entendem que é uma situação muito longe da realidade que ele vai alcançar. E aí a gente vai ter a ansiedade, desempenho, a gente vai favorecer a ejaculação precoce. No menino, a gente vai favorecer a disfunção erétil. Na menina, ela vai ter a dor, ela vai achar que ela tem que ter gemidos, que ela tem que ter som ali, coisas que ela não está com vontade, mas ela vai ter que reproduzir porque ela está aprendendo que o sexo é daquela forma. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deletar. Agora, voltando para outra parte do sexo, tem gente que tem prazer sexual. E aí é o que eu digo, gente, você com você mesmo, você pode fazer o que você quiser. Seu corpo, suas regras. Entendeu? Então, assim, não existem limites do seu próprio corpo. Você que vai definir isso. E quando se você é um casal, vocês têm que definir isso. Sua parceira tem que definir quais são os limites do corpo dela e você tem que definir os limites. Se vocês também não têm limites, ok também. O hospital que segura. Ok, né? Quando você não tem limite. E eu não estou falando nem só disso. Eu estou falando da expansão do que você estava falando. Digamos que você seja casado e você queira fazer o sexo recreativo, você queira assistir. Sua parceira concorda? Você concorda? Vocês estão de acordo? Vocês querem isso para excitar, para ter prazer? Ok, gente. O que não pode é o que eu tenho. Um exemplo. É um casal, né, de muitos anos, e aí onde o marido exige, né, que uma terceira pessoa entre na atividade sexual. E ela está fazendo porque ela é uma mulher casada, porque ela tem filhos, ela tem um relacionamento duradouro e ela quer satisfazer o marido. Mas ela não está confortável naquela situação. Entendi, ela não tem Aquilo prazer ali está nisso. gerando sofrimento, angústia, tanto é que ela está trazendo isso para dentro do consultório. Só que é o que eu digo, se ambos estivessem querendo, harmonizados, não tem problema. Então, assim... É bom. Você falou... É bom, você- viu? Palavra da salvação. Você falou em limite, né? Que não tem limite, pô, você tem prazer e tal. Mas qual é o limite para saber que aquela pessoa ela é viciada em sexo? Porque isso é uma patologia também. Total. Então, quando é que a pessoa é diagnosticada com vício em sexo? Que a gente vê toda hora, atores, atrizes, né, famosíssimos no mundo todo com esse tipo de problema. E isso são os conhecidos, né? Diagnosticados. Mas deve ter milhões e que não sabem que são viciados. Quando é que é o cara Total. viciado? A A pessoa gente viciada? tem Quando ele faz um vários... jornal que só fala disso. Exatamente. A gente tem várias... Mas a gente tem vários tipos de transtornos, né? Então, quando o sexo ele começa a interferir na vida social, na vida profissional da pessoa, é um sinal grande de alerta. Geralmente, essa pessoa
quando procura ajuda, obviamente, ela identificou, né, que tem, porque isso gera um grau. É aquilo que eu estava falando para ele. Se você faz qualquer prática e isso não te gera angústia e sofrimento, não é considerado transtorno, certo? Necessita acompanhamento. Mas se tu faz uma prática, se tu tem a necessidade de uma prática que te gere sofrimento, isso é um transtorno. Conseguem entender? Claro. E assim, é o que eu digo, é o limite do próprio corpo. Agora, quando é num casal, quando você está dizendo, vou te trazer um exemplo agora que veio aqui. É quando a mulher chega para mim e diz assim, eu não aguento mais. Eu acordo de manhã, olho para o lado, meu marido está com o celular, vendo algum filme e se masturbando do meu lado. Eu vou no banheiro, almoço, penso que ele está, sei lá, coisas mínimas, escovando o dente, ele está lá. Ele já chegou a faltar trabalho para fazer isso. Ele chega em casa e vai fazer isso. Mais de nervoso. Mas tem, né? Tem muita gente senhora, assim. Então, cara, assim, tudo que é em excesso, tudo que é em excesso é prejudicial, minha gente. Tudo, até o sexo. Sexo é maravilhoso. Mas se você tem a necessidade que lhe tire de outras coisas. Exemplo, você perguntar, a masturbação, ela é legal, é saudável? É saudável, é bom. Mas até que ponto? Tu estás deixando de fazer o quê? Eu já não vou sair, não. Já vou ficar em casa assistindo meu vídeo e vou ficar aqui, me tocando. Né? Então, você já começa a pensar assim, é bom? Não é bom. E aí é onde a gente tem que fazer realmente todo o acompanhamento, aconselhamento, para tirar esse padrão, né? Aí faz o quê? Substitui pelo quê? Eu sou fisioterapeuta pélvica, então eu trabalho com assoalho pélvico, além de toda a terapia comportamental. E eu vou te dar um exemplo, e é até legal a gente falar, em relação ao homem que tem o excesso de se masturbar, o que é que acontece? Lembra lá do que a gente conversou da ejaculação retardada? Pronto. Um cara que se masturba demais, ele não vai ser legal na cama para a mulher. Mas o que é se masturbar demais? Só pra... Quantidades, números. Quantidade, velocidade e pressão. Certo? Cada vez que vocês fazem, que o que a pessoa viciada faz, ele vai querer, obviamente, ter uma maior pressão. E o que é que acontece? O pênis é uma pele com terminações nervosas, receptores sensitivos. Então, quanto mais ele faz aquela pressão, aquele ato de apertar, ele está dessensibilizando aquilo ali. Então, minha gente, por mais que uma mulher esteja fortalecida na fisioterapia pélvica, de um assoalho contraído, nunca vai exercer a função de uma mão. Então é melhor você não apertar, entendeu? Né? Só com 2 dedos. É uma das técnicas depois que a gente trabalha para dessensibilizar. Porque assim, a gente tem que tirar toda a questão. Porque a gente tem que tratar aquele paciente. Ele vai chegar para mim e vai dizer assim, Vanessa, eu não aguento mais. Eu transo, não consigo. A mulher cansa e eu tenho que me virar e terminar na mão. Você já deve ter escutado isso com certeza. Isso é uma coisa que o homem faz. Eu fico lá 10, 15, 20, 25 minutos. Acontece, é raro, mas acontece. E vou terminar na mão, porque lá não consegue. Geralmente, o homem que tem a prática de se masturbar com muita frequência, ele não vai conseguir ejacular numa vagina, minha gente. Não vai. Treinar demais porque a pressão interfere no jogo, né? Perfeito. Mas é só não apertar, então, né? Não apertar muito. Tá gravado isso aí, né, gente? Eu disse, Vamos marcar o horário depois com a doutora. Horário. Olha só, falou em jogo, treina mais atrapalha o jogo, vamos falar de Neymar, né? Neymar, que mais uma vez... O que foi que esse menino fez, rapaz? O menino Ney de quase 40 anos. O menino Neymar, todo mundo sabe, foi assunto no mundo, né? Mais uma vez, ele se envolveu numa polêmica, né? Eu vou dizer que teria, porque na realidade tem que dizer assim, né? A moça sai do helicóptero dele, numa casa dele, numa festa que seria lá dentro, mas ninguém viu o Neymar, então, enfim, não vamos entrar nesse mérito. O que aconteceu é que essa moça, ela fez em várias entrevistas depois disso, né? Ela é profissional do sexo. Entendo eu que dessa forma ela fez isso para se promover na própria empresa. Entendo eu. Por favor, foi um entendimento meu. Não quero dizer que está certo, que está errado, não quero dizer nada. O fato é que ela disse algumas coisas
que se tornaram polêmicas, que de repente virou dúvida de muita gente, ou que muita gente tinha essa informação que acreditava que era pura verdade. A primeira delas, que eu acho que tomou conta aí do Brasil todo, seria que depois, a pergunta do jornalista, do apresentador, foi, né, depois, se ele ejaculou dentro, você não tem medo ou, enfim, de engravidar? Ela disse, não tem a menor possibilidade, porque logo em seguida eu fiz xixi. Não, cara, mas veja só. Mas é real, ela disse isso, a moça, Meu né? Deus. Que teria ficado com o Neymar. Doutora Vanessa. Ela mijou um deal. Foi isso? Peraí, cara. Pior, né? Pior. Vem cá, pode ou não pode engravidar? Isso existe, é fato ou fake? Gente, eu fiquei bem chocada. Essa tá sendo, eu acho que deve estar sendo o vídeo mais viral dessa semana, com certeza. Imagina mas com suas redes certeza, sociais com isso. Com tudo. certeza, com certeza. E assim, eu concordo que isso foi uma estratégia de promoção, obviamente, ela estava ali com aquela situação e por ela viver daquela situação, era uma forma que ela tinha de viralizar e ganhar repercussão. Só que merda, né? Porque com uma repercussão tão negativa, porque ela afirma, justamente foi isso, que ela não tinha, quando ela foi questionada da possibilidade de ter engravidado ou não, ela diz que não existia possibilidade, porque em seguida ela fez xixi. E que é assim que ela foi orientada. A gente sempre orienta que a mulher faça xixi depois do sexo, mas para evitar infecções. Porque o que acontece? O canal uretral, ele é muito próximo do canal vaginal. Eles estão assim bem juntinhos. Então, quando a gente tem a penetração, a gente tem bactérias entrando no canal uretral. Então, a gente aconselha que toda vez, tanto o homem quanto a mulher, terminou de ter uma relação, vai lá e faz xixi. Porque o que tiver ali na entrada do canal uretral, ele vai embora, ele sai. Né? Então, a gente consegue dar uma, entre aspas, uma limpadinha. Para infecções, tá? Para possíveis, e algumas infecções também, não são todas, tá? E aí, no caso dela, é de uma tristeza tão grande, né, de uma falta de educação sexual, daquilo que a gente estava falando, na educação sexual, gente, não é ensinar a transar. Ninguém vai estar lá dizendo, você vai transar nessa posição, não. É ensinar isso que a gente estava falando, dos limites do próprio corpo, da anatomia, do que acontece, de saber que o buraco de cima sai o xixi, o buraco de baixo sai a menstruação e a penetração, né? Enfim. E aí, num caso, não tem a menor ligação. E outra é você mentira associar o xixi com o canal vaginal e você não E é engravidar. mentira dela. Porque quem não queria engravidar do Neymar? Até eu. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Foi Neymar? E essa mulher, ela seguiu dando show assim na internet de desinformações e desencontros. A outra afirmação dela foi que uma das perguntas que fizeram para ela foi: se você tiver engravidado, você vai guardar segredo ou você vai deixar o seu bebê crescer? E aí ela falou: eu vou deixar o meu bebê crescendo aqui dentro do meu ovário bem quietinho. E daí, quando crescer, eu vou avisar e vou ver. Gente, né? Eu tenho um filho de 11 anos, que na escola ele já aprendeu que um bebê ele cresce dentro do útero. Então, assim, você não precisa nem ter terminado os estudos para entender isso. Então, assim, eu não sei se é uma estratégia realmente de promoção, porque a questão Neymar, sexo e gravidez, ele meio que gera muita polêmica e muita repercussão, traz visualizações, e pode ser... Ou se ela tem essa tamanha ignorância realmente de não conhecer o próprio corpo. Mas não, minha gente, pelo amor de Deus, transou, vai lá e faz xixi. Para quê? Para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Desculpa, infecções realmente ali do canal uretral. Infecções sexualmente transmissíveis. Algumas, né? Não tem como. A gente faz isso para limpar realmente aquelas bactérias que estão ali na entrada do canal. Porém, não tem nada a ver com gravidez. Então, assim, é mito total, mijar, né? até atrapalha, né? Se for de manhã, né? Mijou, perdeu. Aí, aquele velho... Tá ligado, né? Você tá ligado. Então não é bom Isso mijar. outro É bom fator, eu mijar vou entrar depois. nessa- Mas antes não é legal. A gente vai falar sobre isso. Foi legal ele ter dito. de lo mijo. Mas a gente vai entrar nisso. Mas ainda no caso do Neymar, outra coisa que ela falou que chamou muita atenção foi que
tinham muitas meninas de programa, segundo ela, e que ela foi com uma das amigas para o banheiro, porque o Neymar teria ejaculado no rosto dessa menina, e ela, num papo de, entre aspas, brincadeira, disse, mulher, aproveita, pega, tira o esperma e coloca no canal vaginal, de repente você engravida do Neymar. Eu estou fazendo um resumo, não foram com essas palavras, tá? Mas, falou, mas isso está disposto na internet para quem quiser ver. Mas a ideia dela, do que ela quis dizer, foi essa. Dá para engravidar, ejaculou no rosto, ejaculou por tabela? Por tabela, exatamente. Dá? É possível? Sim. A gente sabe que as chances são muito pequenas. Porque, assim, para você engravidar, existe toda uma dança, digamos assim, que precisa estar em harmonia, né? A mulher, ela precisa estar no período da ovulação. No período da ovulação, desculpa. Ela precisa ter ovulado. Precisa ter um momento rápido, realmente, porque os espermatozoides, eles precisam estar vivos e em boas condições. Mas a gente sabe que mesmo num percentual muito pequenininho, existe essa possibilidade, sim. Mas é pequeno. Muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Vamos muito abrir pequeno. um parêntese aqui, rapidinho, para falar do nosso patrocinador querido, Master Blaster, Super Grau Técnico. Você já sabe, o nosso patrocinador aqui do nosso podcast, o Barra Pod. Você já está aí com o link, você já está aí com o número para você investir em você, investir na sua vida. É o melhor investimento que você pode fazer, viu, gente? É o melhor de todos, investir em você. 0800 000 4321. Se você entrar em contato agora, através do WhatsApp, que esse número é o WhatsApp, e dizer que viu aqui, tem um desconto especial para você. Olha, acabei de ver no podcast do Flávio e do Diógenes, eu acabei de ver no Barra Pod, pode dizer isso, que você vai ter um desconto especial na matrícula. Mais de 30 cursos, né, parceiro? E em todas as regiões do país, né? Então, você que está assistindo a gente do Oiapoque ao Chuí, não tem porquê, se está querendo, né, se profissionalizar ou ter mais um curso técnico. Não, eu já tenho um curso disso, mas quero ter curso daquilo. A oportunidade é essa, porque também tem à distância, tem presencial. Boa. Quase todas as cidades têm um grau técnico. Então, não tem desculpa para continuar nessa mesmice. Eu não tive oportunidade. Eu não tenho tempo. Se arruma. Tem a distância. Você, dentro de casa você pode se profissionalizar. Então, olha, minha gente, é um liga, preço que cabe no seu bolso. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Se matriculando, você tem todo o material didático, uniforme, tudo vai incluso, todo, do curso todo. Outra coisa importante a ser dito, tem o grau técnico, tem o grau profissionalizante, que você pode começar a trabalhar de casa em inúmeros cursos, e existe a faculdade de grau, que é EAD, que é presencial, enfim, você tem todas essas possibilidades na maior escola do Brasil, maior escola técnica do Brasil. Outra coisa importante, se você está em Belém do Pará e faz o curso, o seu certificado vale em todo o território nacional. Tá, gente? Além de todas as escolas terem uma agência de empregos que já encaminha você para o mercado de trabalho assim que você entra. Você já entrega o currículo e já começa, quem sabe, a entrar no mercado de trabalho no primeiro mês de curso. É maravilhoso. Não perde mais tempo, não mosca. Aqui, ó. 0800 000 4321. Vai lá, tá aí o link do site também. Fica à vontade aí e diz que viu aqui, que tem desconto, mais desconto ainda, tá bom? Cabe no seu bolso. Estamos aqui conversando para você que, né? Agora, eita, lembrei que tem o Barra Pod toda quinta-feira, a partir de 8h30 da noite. Estamos aqui com a doutora Vanessa Faneco, né? Sexóloga, especialista em várias... Em vários pontos erógenos. Em vários... Meu Deus, Jorge, pelo amor de Deus, cara. Do Oiapoque ao Chuí, ela vai lhe encaminhar para o mercado de trabalho. Dos trabalhos. Ai, Meu Deus do céu. olha só, o que é o sexo perfeito, doutora? O sexo perfeito, o que é o sexo perfeito? Como é que dá o grau? Sem ser o técnico. O grau que a gente está falando agora Jesus Cristo. O Mexão não para, a gente é comprometido com nossa marca. Então... O sexo perfeito. O sexo perfeito, ele inclui tudo, tipo, tem que ter oral, tem que ter um pré-massa, tem que ter... ainda tem Não, essa parada, parte aí, depois eu quero falar com a doutora. Vamos tirar a mesa pra gente ver como é um sexo perfeito. Peraí, calma. Doutora, por favor, vamos lá. O que é um sexo perfeito? Seria muito bom se existisse uma receita que dissesse
Só que é justamente disso que você tem que fugir, né? De uma receita pronta de bolo. Quando a gente cai nessa certeza de que a gente sabe, como é que dizer, fazer o sexo com o tempo se torna uma porcaria. Por quê? Tudo que a gente tem que fazer é fugir de um enredo. Mulheres e homens não gostam de enredo pronto, não gostam de um cenário pronto, não gostam de coisas iguais todos os dias. Assim, imagina você comer feijão com arroz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, quando você pergunta para mim assim, como é o sexo perfeito? Tem que ter, tem que ter, tem que ter? Não. Tem não que trocar tem de parceiro ou de talvez. parceira todo dia também? Não. O que tem que ter é você ter a vontade e a disposição de explorar. Cara, se você vai para o sexo com a vontade realmente de satisfazer uma mulher, você tenho certeza que as chances de você ter um sexo perfeito é muito alta. E a mesma coisa o outro. Porque sexo ele é muito individual. A minha forma de sentir prazer é diferente da dele, que é diferente da sua. O que eu gosto não é o que ele gosta, não é o que você gosta. A minha parte do meu corpo de erógena é diferente da dele. Então, assim, a gente precisa saber que a gente precisa fugir de um cenário pronto, a gente precisa se abrir para escutar e falar. Eu sempre digo assim, quando você está começando um relacionamento e quando você já está num relacionamento muito antigo, você tem que fazer algumas relações sexuais tipo um flanelinha, sabe? Falando, Não, vem mais sei pra não. cá. Como é com flanelinha? Tipo, Nunca fiz com flanelinha. orientando, Certo. sabe? Mesmo falando, porque as pessoas sim. acham que porque faz, você tem que ficar mudo. Não tem que ficar mudo. Não tem que ficar mudo, porque naquele momento, óbvio que o corpo fala, as expressões falam, mas assim, tem essa troca. Tá gostoso, tá bom. Continua, não para, eu não gosto, vai mais para baixo, vai mais para lá. Porque isso faz parte, né? Óbvio, tem gente que diz assim, Vanessa, eu não gosto de falar, eu prefiro me expressar. Ok, mas combina isso com o teu parceiro, porque esse outro lado também acontece muito. Às vezes, quando eu chamo casais, assim, eu estou atendendo mulher, eu chamo o homem em determinado momento, o marido, para ouvir, e vice-versa. Uma das coisas, assim, eu já escuto do tipo, a mulher acha que está tudo perfeito, tudo lindo, e aí quando eu vou ter a escuta dele, aí ele fala assim, eu nunca sei se ela tá gostando, porque ela fica com a mesma cara, do início até o final. E sempre foi, tipo assim, não muda. Eu não sei se tá bom, eu não sei se eu fui muito bom, e tem aquele momento para mim tá muito massa, e para ela eu não sei. Então, aí eu digo, o que você queria que ela falasse? Tipo assim, que ela falasse. E aí, a mesma coisa é o contrário, um exemplo para a mulher. E o que você queria que ele mudasse? Que ele me Que ele percorresse meu corpo. Eu queria que ele me esculhambasse. Que ele percorresse o meu corpo. Que ele só não chegasse, fizesse um oral e penetrasse. Chegasse, fizesse um oral e penetrasse. Chegasse, fizesse um oral e penetrasse. Porque é o que eu digo, termina sendo automático. Porque às vezes quando você faz assim, eu sei como a minha mulher gosta. Eu chego lá e faço. Tá, mas há quantos anos que essa mulher gosta desse jeito? O pé. Vai ver que ela já deixou de gostar faz tempo. E tu ainda estás aí nessa, achando que tu Tem tá coisas errando. muito, assim, não convencionais. Não tem convenção, né? Mas, assim, tem coisas que hoje em dia eu fico estupefato, né? Eu, por ser uma pessoa polida, pudica, assim, criado em família tradicional, católica, apostólica, romana. Tem gente que pede soco na costela. É indicado? E tem prazer. Eu fico, porra, será que essa pessoa não queria estar fazendo boxe e veio pra cá? Tem gente que pede pé na goela. Olha, pé na goela, eu já vi PM fazer isso em ladrão. Aí, bota o pé na minha goela, dá um murro na minha costela, puxa meu cabelo assim não, porra. Pega a mão da pessoa, arranca, Olha, um tufo assim, ó. Rapidamente. Arranca meu mega ré. Desculpa, continua. Desculpa, Não, perdão. são essas coisas assim que eu não me lembro de ter tido isso no começo dos anos 2000, essa conversa Esse boom, né? que a gente ouve muito hoje. Não tinha isso em 90. E isso virou tipo, se você fizer isso em outro lugar, não dá prazer na pessoa. Mas naquele lugar, um murro na costela vira uma lambida na beira. São as práticas masoquistas, né? Dos sadismos que a gente chama. Isso sempre existiu. É isso que eu ia dizer. Isso sempre existiu. Algumas pessoas relatam, outras não fazem em casa e procuram na rua para ter essa prática, como várias outras práticas que fogem ali do normal, do convencional. Só que aí são práticas que são relativamente perigosas, né? Como a asfixia. A gente teve agora um boom muito grande de crescer, né? Das mulheres dizer que sente prazer, que
precisa ser enforcada, mas a gente teve muitos relatos negativos também. Sim. Então, assim, é uma prática que eu sempre digo. Não apoio pelos riscos, mas é o que eu digo, como pessoa que trabalha com transtornos, a gente tem que sempre ponderar até que ponto o limite do machucar, do lesionar, né, do ferir o outro, porque aí pode ter implicações até criminais. Pois é. Então, Cuidado quando o cuidado. pedido Quando o for... pedido, Não, soco se na você for costela, fazer... cuidado. Tu não é homem, não, é porque assim. no outro ó, dia a Lei cara. Maria da Eu Penha. imagino, A Lei Maria da imagino. Penha, né? Isso pode dar realmente um problema grande, né, doutora? E dá. Porque, tipo, um roxo, E dá. ela vai dizer, não, aqui, E uma fratura. meu amigo. São as marcas da paixão. As O marcas... delegado não vai comer essa, né? Não vai. Doutor, isso são as marcas Não do vai. amor. Quando ela dá entrada na emergência e a médica questionar como foi que chegou aquilo ali, ela relatar. Aí aquela vai ficar eu sou com raiva, péssimo de né? cama. Eu sou Aí a péssimo de raiva chega. né? Aí, Eu babo, eu ronco, eu peido. Eu puxo o lençol. dê aquela volta que você queria dar, né? É. Vamos dar a volta agora, vamos... Vamos pro sobrenome? É? Dá- Sobrenome, ó. Desculpa, eu não consigo. Tão lascada. Eu tenho que me tratar. Eu tenho que tratar meu assoalho Ah, se faz daqui tudo. da cabeça. O retentor, né? A boca de véia, o frande, o faneco, o caneco, Para com isso, cara, de brincar com o sobrenome da doutora. Pelo amor de Deus. Sempre existiu também, não é claro? Sim. Já a gente tem relatos daí de milênios antes de Cristo que já existia sexo. Hoje em dia tem sexo anal, mas tem uma liberdade hoje e se fala mais. Se desenvolveu novas técnicas, tem um jeito certo. Como é que se pratica? A pergunta é: como é que se faz sexo anal? Você quer aprender. Você Arrudei quer da aprender. Você quer aprender a relaxar o seu ânus para uma penetração? Não Ele quero quer meu sim. ânus, não. Ele Você quer. Não é o meu. Você quer. Por favor, vamos à ação. Não é o meu, cara. É pergunta de um Eu seguidor. vou dar uns conselhos só, certo? Então, Tá, para você aconselhe. não ficar tão... Bora começar? Não, pô, isso aí é no café, mano. Vamos começar aqui. Não, mano, não faça isso não. Começa lubrificando. Olha, a gente falou de rolo e tabaco, ele não se Perfeito, citou assim. Botou o cu no meio, ele... Pois é. Fez Vamos um pro- Você roteirinho, ensinou aqui, foi. o urologista, ele Fala aí ensinou o que você aprendeu. Não, Na sua visão. eu não trabalho com todas as ferramentas que eu tenho aqui, não. Tem ferramentas minhas que estão lá, no porão, trancada a 8 cadeados, e com a chave jogada fora. E é. Tem. Agora, pode ser um defeito. Posso abrir esses cadeados. Me convença? Existe uma... Então, o sexo anal, voltando assim, ele é uma das coisas que você falou do tabu da virgindade, é outra coisa, né? Por ser uma área tão... Veja como gera assim, uma polêmica tão grande. E aí a gente cai muito naquilo do dificuldade, né? Do conseguir, do ganhar, do chegar ali. Então, é uma das coisas que sempre realmente me perguntam. E aí os conselhos que eu sempre dou, querer é o primeiro ponto. Você tem que querer. Não Tem que ter uma vontade lá dentro, não, né? Não adianta você querer Do coração. porque o parceiro quer. É você querer. Presente de aniversário, eu digo anos, anel, Que não é presente. presente de aniversário, não é merecimento, não é nada. Você tem que querer. Até porque a gente tem ali no ânus os esfíncteres fechando, né? A gente trabalha ali numa continência. A continência é o quê? Fechado, né? Para manter ali. Não é feito pra essa parada, né? Então, assim, o que é que acontece? Ou é? Primeiro ponto é você relaxar. É. O segundo ponto é você entender que não tem lubrificação própria. Diferente do que a gente estimula no canal vaginal, que é você relaxar, você se excitar, e aí você vai ser penetrado, a gente não pode dar esse conselho para o ânus, porque o ânus não tem a lubrificação natural. Então, a gente precisa relaxar, lubrificar e querer. E aí E vai fazer ser a feliz. chuca, né? Antes. Não fazer a chuca. Tá vendo? O pessoal só ensina tudo errado Não aqui, os fazer seguidores. a chuca. Não fazer a chuca. Na verdade... Então, certo é uma- passar cheque. Olha aí. Isso daí... Informação pra você. Olha O aí. que é ó. que acontece? Todos nós, aos O que é que ouvintes, pô. acontece? Pra mim. Vai. Eu vou lembrar Vai. a vocês uma outra parte, né? Vai. Eu sou Pega do um assoalho lubrificante da garganta pélvico, aqui. né? Eu sou da questão da musculatura. Então, o que é que acontece? Por que a gente diz não fazer a chuca? Porque quando a gente está injetando ali, a gente está destruindo as bactérias
que precisam estar ali para manter o equilíbrio, digamos assim, de proteção. Então, a gente não indica por conta disso. E a gente também não indica para evitar lacerações, fissuras anais, por conta disso. O que é que a gente indica? Se você sabe que você quer ter a relação partindo do primeiro princípio do querer, tenha um controle bom alimentar, de evacuação, e a gente faz toda uma análise desses pontos, de como tá, qual é o tipo do seu cocô, né? Porque assim, tem gente que diz, eu faço cocô todo dia, Isso mas já- é constipado. Isso aqui é broxante. É, mas é. Qual o tipo do seu cocô? Mas é. Eu vou intercursar nesse botico. Se você, Isso é impraticável. Desculpa eu interromper, mas... se você Eu vou intercursar. Eu vou intercursar. Neste botico. Cara, pelo amor de Mas Deus. qual é o tipo do seu cocô? Cara, por favor. Isso foi Fez a chuca? Ah, não. Fez a chuca, não dá. Infelizmente não vai ser hoje. Ó, mas deixa eu dizer. Calma, Existe a chuca, que chama chuca, mas aí são flit enemas, existem dispositivos realmente, né, apropriados para fazer isso. Se você tiver a necessidade de fazer isso, existe que você procure realmente em farmácia o ideal, né, o aplicador para você fazer isso, porque existe um volume ideal de líquido que tem que colocar ali, a pressão ideal. Quando eu falo não fazer, é no sentido de evitar essas fazer- lacerações e fissuras, porque realmente quem tem a prática faz de todo jeito. Eu já vi coisas absurdas, minha gente, com Já com viu? seringas, ouvi Ah, relatos assim. que susto, doutora. Eu já escutei de tudo, você não faz ideia. De coisas assim que você faz, eu disse, nossa, meu Deus do céu, dos riscos que acontecem. Então, assim, a gente não pode normalizar esta prática, mas que se você decidir fazer e seguindo todos aqueles querer lubrificar e relaxar realmente para aquilo ali, A frase... você se usa Deus, certo. A frase, se Deus fez é porque cabe, é tecnicamente aceitável ou não? Calma, isso aí é mito. Não é porque Deus fez que cabe. Disserte. De certo, a prova. Mas a prova. O É caso desse jeito. clínico em cima e embaixo, de certo. Eita, Jesus, não. Se Deus Minha fez... gente, não. Mito, Não. gente, para. Não, gente, não Pare é. de tentar tudo. Não é assim. A doutora tá falando. Não é assim. Ó, e voltando aí para essa história, De tamanho, voltando de não do sei o tudo, quê, pererê, parará. até a questão, só fazendo assim, a quantidade de casos que tem de pessoas que vão fazer os testes, né, para ter relação anal com objetos. Acho que vocês, com certeza, todo mundo já teve Bitolas conhecimentos variadas, assim. né? Já. Não, Tem de bitola coisas que não- absurdas. Que eu falo por exemplo, a mesma coisa da chuca. Você vai fazer uma chuca, mas aí, sei lá, introduz uma seringa e a seringa acende no reto, fica Você preso tem, lá dentro, olha, você tem que assistir né? o Barra News. Trola as coisas. Tem não, viu? Tem não. Você tem que assistir a uma aula. Vai O fazer último, outra agora, o último agora que a gente fez, botou uma cenoura de Olha 20 só. centímetros, parceiro. Isso foi nos Estados Unidos. E o que é mais intrigante, ele não sabe como foi parar Nunca lá, sabe. doutora. Nunca Ele sabem. Não sabe. Eu acho que é sabe. pelo período de Páscoa, Mas essas coisas. veja, veja como é ruim. As pessoas têm tanto Não, a gente tá problema brincando, mas na é horrível vida. isso Não, daí. eu sei. Mas assim, veja que nível, né? Vê que doido. Você precisar se esconder. Você precisar usar objetos para você não assumir que você gosta daquilo e você não expor para ninguém. Muitas vezes até casados. Essa prática. E aí você começa a ter os riscos. E aí, lembrando, né? Tudo que você introduz é aquela história do esfíncter, ele vai fechar, vai formar o vácuo lá dentro. E aí, realmente, é bem arriscado e é bem perigoso. É horrível. Dependendo do quanto ele for, do quanto ele subir, você tem que ir para uma sala de cirurgia, realmente, para tirar. E aí, é bem punk. Não. Mas eu esqueci o que tu perguntou. Não, se Deus fez, é Se porque Deus cabe. fez, cabe. Ah. Tipo, cabe. Qualquer... Não, Não. É Não. saudável desistir, né? Vamos não, lá. Vote. É o seguinte, a história do que o sexo começa no cérebro, né? De você ir alimentando e aí você disparar a cascata, né? O homem é assim, né? Excitou, ejaculou, não, acabou. A mulher, ela é assim. Eu digo que ela é um círculo que vai subindo e descendo. E o que é que eu quero dizer com isso? Pra gente, quando a gente excita e a gente lubrifica, o canal vaginal, ele distende. Ele não só distende de comprimento, quanto de volume, certo? Então, assim, eu, quando me excito, eu tenho uma distensão
e um aumento do diâmetro. Por que é importante saber disso? Porque aí, voltando do tamanho, a gente torna muito mais prazeroso e, nesse caso, né, a gente se torna mais confortável. Não é que cabe tudo, mas a gente tem um melhor conforto na penetração de acordo com o tamanho ali do pênis do cara. Eu nem vou entrar em outras coisas que se você pensou aí. Não pensei em nada. Né? Enfim, mas no pênis, sim. E aí, o contrário também é uma via de regra, que é o que eu sempre trabalho com as mulheres. As mulheres nunca devem ter relações sem estarem excitadas e lubrificadas delas. Por quê? Porque se eu não estou excitada, se eu não lubrifiquei, eu não distendi o meu canal vaginal. E eu não vou ter um sexo tão prazeroso como uma mulher que foi para a penetração só com um lubrificante tópico ou sem nenhum lubrificante tópico. Entende? O tesão do mijo, que o Diógenes falou do tesão do mijo, senão a gente vai voltar, porque você falou que essa é uma pauta. Né? O tesão ele é real, ele existe. Existe. Né? Existe, não. Naquela hora eu ia falar só assim, que ele é um dos marcadores. Né? Quando a gente diminui... quando o homem ele começa a ter as perdas das ereções matinais. Né? Isso é o normal. Quando você começarem a ver, gente, não estou acordando mais tão como eu acordava. Não está tão, está diminuindo essa rigidez peniana. Não, é bom você começar e passar pelo urologista. Por isso que eu sempre não sei se ele conversou isso aqui com vocês. Porque é uma coisa assim que eu gosto sempre de perguntar. Às vezes, quando ele pergunta, quando ele faz assim, não estou conseguindo, quando eu tenho a penetração, logo em seguida já morreu. Fala assim, morreu. Aí a gente sempre pergunta, e aí, como é que está de manhã? Como é que está a questão das ereções matinais? Está diminuída, não está? É só para ser um marcador também de você identificar como é que está o corpo. A gente está encerrando aqui, mas essa parte comportamental que você trabalha tanto clinicamente, né? No Barra News também, a gente brinca, obviamente, muito, mas a gente não inventa nada de tudo que né, aparece de notícia e tal. Uma imagem, claro, a gente brinca muito em cima do que é. Mas, de fato, são coisas que acontecem. Uma das notícias que a gente deu recentemente, acho que tem uns 2 meses, foi de uma mulher, uma profissional de sexo e tal, que ela entrou em contato com o Guinness Book, o livro do recorde. A gente tem essa notícia aí? A notícia, não é do Barra News não, né? E ela pediu ao Guinness Book que considerasse o marido dela como o maior corno do Brasil. Giza. Olha aqui, a Giza. Ó. Influencer quer marido no Guinness Book como o maior corno do Brasil. Giza Custoli, né? Ela produz conteúdo de Curcode. Curcode é quando... você tem prazer, né? Você tem prazer de o marido ver, né? Exatamente. É o fetiche de corno, né? Aí, vamos lá. Esse comportamento, assim, essa coisa do maior corno, a gente vai falar de traição. Por que as pessoas traem? Porque casam. Então, só... Porque se não casar, tá tudo certo. É solteiro, pô. Não traiu não, traiu. Só voltando aí. Bora, vira a perninha, levanta a perninha. Tu explicou perfeito o que é a técnica, né, de Cuckold, quem não conhece, que é realmente você ter prazer em visualizar ali sua parceira com outra pessoa. E aí eu nem gosto de usar o termo corno, porque corno a gente associa quando a gente é traído. Né? Ele foi exatamente aquele comentário que ele fez. A gente tem a traição. Então, assim, o que é uma traição? É eu não saber e eu me sentir triste. A traição, ela gera um sentimento negativo, né, na pessoa, um sentimento de humilhação, de decepção. Isso é traição, isso é ser corno na nossa terra, a gente chama ser corno, foi traído. Mas isso aí não. Isso aí é consentido. É o recreativo, ele né? tem prazer nisso. Então, isso não é traição. Ela tem uma meta. Então, foi aquilo que a gente falou lá no início. Se ele tem prazer em ver a parceira dele nessa situação e ela tem prazer em fazer isso, minha gente, tudo bem. Isso é um acordo entre eles. Né? O termo que eles estão usando de corno é porque é a questão da mídia, de ser mais midiático, de chamar mais atenção. Mas, assim, não é um transtorno. Por quê? Porque ela quer aquilo ali. Né? Obviamente, 101, vamos combinar que ela está fazendo isso por uma questão de aparecer e tudo. Essa foi que foi em 24 horas.
Não, essa foi outra. A de 24 horas foi outra. Foi outra, mas também a gente falou... Não foi essa, não? Tem Não, certeza? não foi. A Giza, era isso que ela pedia. E depois a gente Essa fez... é a nossa- meta dela, no caso, né? e a gente tem uma redação com mais ou menos uns 37 produtores, Aham. né? E eles pesquisaram a vida da Giza. E realmente o marido é o que filma, o marido é o que posta, o marido... Então não Pois tem é. sentido. Ó, essa é outra. Ó. Influência desabafa após transar com 101 homens em um dia. Entre aspas, difícil também, Difícil fila. pra caramba. Pelo amor de Deus. Esse aí eu acompanhei. Tem esse mulher que não caso. aguenta um, imagina 101. Eu acompanhei esse caso. De saco, Uma né? paciente Saco minha cheio. me enviou. E aí, o que é que eu digo? É muito complicado. Aí, no caso, já é, na minha cabeça, um transtorno. Assim, lógico que ela está fazendo isso pela questão financeira. Ela já faturou mais de 15 milhões, essa mulher. Então, assim, Vale a pena. vale a pena para ela demais, né? Claro. 15 milhões. Até eu, ia né? com 101 Só homens. que aí me preocupou muito, porque eu vi uma fala, um recorte de uma fala dela que diz assim, gente, ela disse assim, que só acreditou que foram 101, 101, porque ela viu os vídeos. Porque ela só lembra, olha o que eu vou dizer, ela só lembra de uns 10, 11 homens. Tava E drogada? que a parte difícil dela, sabe qual foi? Ter que dizer para eles assim, acabou seu tempo, próximo. Então, assim, né? Essa mulher, ela fez isso, mas ela não fez isso com um prazer sexual. Ela não fez isso de trabalho. forma consciente, de jeito nenhum. Porque uma mulher que transa com 101 homens e diz isso para que só lembra de 10, 11, então ela trabalho. não tá Trabalho, às vezes, assim. trabalha no automático. Exatamente. Ela tinha um objetivo, ela tinha um objetivo e ela cumpriu. Ela tem um objetivo ainda muito maior. Parece que ela quer 1000 homens. Ela quer transar com 1000 homens. Se ela transou com 100, ela só lembra de 10. Digamos que ela transar com 1000, ela vai lembrar de quê? De 100. Dos 100. Dos 100. Eita, aquele Então, 101. Já foi gente, Agora, segundo Diógenes, segundo Diógenes, toda a transa dela também não é só penetração. Ela fazia, como é que tu fala que é o... Ela vai com 4, né? Não, o helicóptero. Sim. Como é que... Eu sei é- disso porque eu Porque ele- tava lá. Eram vários, né? É, Eram então, tipo vários, assim, tá eram aqui, vários. tô Por isso aqui. que ela não lembra tanto. Aí, né? Porque- Possivelmente. Ah, de 5 em 5? Aí tá de boa, 5 em Vai-se 5. embora, Eu tava lá na fila. Suave. Eu tava lá na fila. Olha outra. Eu não queria entrar porque toda vez sobrava a mão esquerda. Eu falei, não, então passa. Eu não quero a mão esquerda. Aí, da outra vez, vamos lá. Não, quando chegar a vez no lugar que eu quero, feito um ônibus. Não, vai, eu quero ir na sombra. Aí, Vanessa, a gente ficaria complicado, aqui... né? Pesado. Eu acho que tem que ter um quadro real. Isso é real, tá? E já é um convite Vamos aqui no embora, ar, tá? culpado. Para encerrar, lubrificante à base de maconha vendido por traficantes presos no DF. É o Chapachana. Isso foi notícia, Notícia bastante, rodou bastante. rodou bastante e tal, não sei o quê. Você tinha conhecimento que existia esse lubrificante? você recomenda? 9 em cada 10 sexólogos recomenda? Não, e eu vou te explicar o Chapachana? porquê. Primeiro, assim, não tem nenhum estudo científico, né? E a repercussão que isso pode causar ainda na mucosa, tá? A gente não tem ainda um estudo comparativo que diga que se ela tivesse feito daquele jeito com e sem, ela teria mesmo potencial orgástico, digamos assim. Então, me preocupa muito, porque o que acontece? O pH da mulher, a mucosa da gente, ela é muito ácida. Qualquer coisa, cara, que você coloque até um lubrificante com sabor, com outra coisa, já altera toda a microbiota dali, já vai causar uma candidíase, uma vaginose bacteriana, um monte de coisa. Imagina isso. A gente tem muitos estudos evoluídos realmente no uso do canabidiol. Fantástico. Não para o para sexo? isso. Não para isso. É porque Não a pra cannabis isso. abre o apetite, será que é Existem isso? vários relatos. Ela Eu quer- escutei, inclusive, o relato de uma mulher que fez uso, certo? E ela me alertou para o seguinte: infelizmente, por não ter a liberação, estão chegando muitos produtos que não têm a composição. Vocês entendem? Obviamente, minha gente, se não tem uma composição, não tem uma regra do que é colocado ali. Então, tanto pode ter 1% do óleo, quanto não pode ter nada. E aí você tem o efeito placebo de que você está usando aquilo ali e, nossa, porque é o que eu estou te dizendo.
a mulher, ela é muito do cérebro. Então, guardem isso na cabeça de vocês. Então, vocês querem excitar uma mulher, trabalhem na mente, entre na mente, é o primeiro passo. Porque se a mulher ela tiver com a mente aberta, com a mente estimulada, o resto do corpo ele responde. Responde com a excitação, com a lubrificação, com o relaxamento da musculatura e aí o orgasmo ele chega. Obviamente que vocês vão ter que percorrer todo o corpo da mulher para proporcionar realmente esse prazer. Mas que não seja uma dependência de algum produto e alguma coisa. Então a senhora não recomenda cerveja com house do preto? Jamais, pelo amor de Deus. É candidíase na certa no outro dia. É. A frase, vem cá que eu chupo teus problemas. A senhora recomenda Peraí, que seja usada? Jorge, parou. É pergunta de parou. seguidor. Não é pergunta de seguidor, coisa nenhuma. Deixa de besteira que eu chupo sua tristeza. Não, para com isso, Jorge, por favor, cara. O cara tá pagando, é o superchat. Não é superchat, isso é mentira. Tá anotado aí porque você anotou. Ai, cara, primeiro, a todos os presentes no estúdio, palmas pra doutora Vanessa! Muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi um prazer esporrante ter... Isso, cara. Jorge, por favor. Ó, Fico feliz. Que bom. ó, a gente quer agradecer muito, Obrigada, muito mesmo a sua presença aqui. Obviamente as desculpas já estão embutidas aí, né, por Tranquilo, tudo. foi tudo tranquilo. Mas o convite está feito real. A gente quer fazer um quadro aqui. Tem muito assunto, tem muito assunto. Cara, a gente não falou de 4 horas. Nem 10%, né, doutor? Nem 10%, né? A gente tem que pernoitar aqui com café da manhã, porque é muita coisa aqui nesse universo. Você tem muitas dúvidas ainda, Nossa, né? Não tem. Eu só tenho 40 e quantos anos? 7, 47. 8. Eu só tô com um menino ainda. Foi uma rapidinha, mas... Deixa eu só pegar essa tua fala aí, que é o que eu digo. Enquanto vocês, todo mundo, usar essa frase, vocês vão ter um sexo massa. Porque Qual? sexo é Chupar os construção. Peraí, Não! Jorge, por favor, tô perguntando, De cara. achar que você é um menino. Sim. Né? Então, é aquela história. Quando a gente tem como é que eu posso dizer? De aguçar, de aprender, descobrir, a gente se torna, a gente aprende 1% a cada dia. Sim, A claro. gente Tem que ser fala, um menino. eu tenho uma fala, mas você fala, automaticamente eu já aprendo alguma coisa e aí é o que eu digo. Então, nunca tenham a certeza que vocês sabem transar com a mulher, nunca. E os homens, a mesma coisa, né? A mulher, a mesma coisa, que tem certeza. Porque quanto mais certeza vocês não tiverem, mais vocês vão se esforçar realmente para aprender e satisfazer. Até hoje eu ligo pra ex, dizer assim, eu aprendi outra coisa. Naquela época, eu não sabia. Tá fazendo o que hoje? Peraí. Porque eu quero aprender. Doutora Vanessa Faneca, eu queria que, assim, você ficasse à vontade para dizer, tipo, Instagram, onde encontra a doutora Vanessa. Queria agradecer demais pela oportunidade. Para mim, assim, é fantástico. Eu sempre digo que eu amo falar, né, sobre a minha área de atuação, mas eu sou muito podada, realmente, infelizmente, pelas redes sociais. E aí, geralmente, a gente cria um conteúdo, tem toda Isso vai a força acabar, de vontade. viu? Eu creio. Esse é o meu maior presente. Vai acabar. De A rede social vai se verdade, acabar. de verdade, porque... Como assim, homem? Vai acabar A gente fica livre, né? Não, a gente precisa, o mundo mudou. O mundo mudou. Eu digo muito assim, ninguém chega perguntando assim, qual o teu currículo e a tua formação? Onde você estudou? As pessoas, qual o teu Instagram? Então, assim, mudou. Eu tenho 17 anos de formada. Antigamente era assim. Hoje eu já preciso me adequar realmente à nova realidade. Claro. E isso é uma das coisas. Então, estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de falar, é um grande presente para mim. Porque é o que eu digo, eu estudo para isso, para atingir o máximo de pessoas que eu consigo. E a internet, ela faz isso. Ela faz com que outra pessoa lá em outro país consiga acessar. E aí, nossa, eu tenho esse problema. E aí começa a ter uma coisa que ela achava que era impossível de ter um tratamento, uma solução. E ela vê que tem uma luzinha. Então, para mim, isso é fantástico. Não precisa de desculpa de nada, porque isso para mim é super tranquilo. Vocês foram ótimos. Lógico. Fui muito bem recebida e já topei, viu? Já Então super. vamos ter o quadro, viu, já produção? tá super Já topado. agenda com aquele rapaz ali. A gente tá com o super Instagram. topado. E meu Instagram, Vamos né? lá. Vanessa Faneco Físio.
Tá? Já tá Aí, já tá no aparecendo vídeo. aí. Então, pronto, me Clica. sigam, me deem sugestões, porque ajuda Dúvidas, muito. pode mandar. Dúvida, que eu tô aí a gente, quem quiser marcar também, tá, gente? Consulta. Pode colocar aí no direct, tem um linkzinho direto pro meu WhatsApp, que aí já fala comigo e já faz o agendamento e consulta, tá bom? Palmas mais uma vez, doutora Vanessa. Obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo, de verdade, de Obrigada. coração. Pode tocar agora? Galera, quinta-feira que vem tem mais Barra Pod. Fica ligado a partir de 8h30 da noite. Toda quinta-feira o seu encontro é com a gente aqui. Então na próxima quinta a gente se vê. Lembre-se sempre, se inscreva no canal. Não só assista, mas se inscreva lá. Ajude nós. Estamos em todas as plataformas digitais, as principais redes sociais, plataformas de áudio também, tá? Até quinta? Até quinta. Até quinta, parceiro. Foi bom pra você? Foi, mas eu não terminei ainda. Eu não Hã? terminei ainda. Olha, botaram o que aqui? Água de chuca? Que água? Que negócio ruim do caralho. Não vá por aí não, barra pode, pode.